Luísa, obrigado pela disponibilidade para estares connosco à conversa. E começo por te perguntar, por te pedir para nos falares um pouco do teu percurso enquanto treinador, que começou aqui, se não estou em erro, no nosso Monte Corvo. Bom dia. Antes de mais, agradecer a oportunidade de ser entrevistado, de estar em direto para o Jornal Cordobense. Bem, o meu percurso já tenho, apesar de eu só ter 26 anos, já tenho 8 anos. Começou, é verdade, aqui no Monte Córdoba. Começou até numa carolice, num convite, quando deixei aos 18 anos de jogar. Começou com um convite aqui do Daniel Mirra, que na altura era coordenador e treinador também nas camadas jovens de Monte Córdoba. Na altura, a ideia era que houvesse camadas jovens em Monte Córdoba, que na altura não havia. Começou para tentar arranjar uma fornada de miúdos, tentar fazer qualquer coisa aqui na terra, e conseguimos. Na altura conseguimos, tive cá 2 anos, de uma forma muito amadora. Comecei na altura com uma equipa de traquinas, depois de benjamins, depois de infantis, tudo cá em Monte Córdoba. Depois comecei a ganhar o gosto, ou seja, numa forma quis aprofundar os meus conhecimentos, quis aprofundar um bocadinho daquilo que é ser treinador, do que tentar descobrir novos horizontes. Decidi então tirar o nível 1, o curso de treinador. Foi que fiz um interregno e tive aí esse meio ano sem treinar. Depois já passei pelas escolas, passei pelo Tirsense, pela formação, passei pelas escolas do Sporting, do Alfena, do Benfica, Ribeirão, e agora estou no Lousado. E o Rins? E o Rins também. E o Rins foi quando eu fiz o estágio, exatamente. E o Lamelas? Eu sei melhor o Lamelas, sim. O Lamelas foi em futsal. Não é me esquecer, mas não está ligado a treino de futebol. Foi futsal, exatamente. Pronto, já falaste que foi aos 18 anos. Foi nessa altura que sentiste a vontade de treinar, ou foi porque surgiu a oportunidade? Eu costumo dizer que sempre tive um treinador dentro de mim. Não é que os treinadores gostem mais ou menos de futebol que os outros. Se calhar bem, o futebol sempre é de uma maneira mais apaixonada e diferente. Temos o nosso clube, temos a nossa guerra de futebol na mesma como toda a gente, mas olhamos um bocadinho para o futebol de uma forma diferente, e a parte educativa e a parte de ensinar, a parte de... Lá está, começou por uma carolice, começou por experimentar, vamos lá ver o que é que isto vai dar, e depois agora torna-se uma paixão, um hobby que nos ocupa muito tempo, mas que nós sentimos que esse tempo é valorizado e nos faz feliz. É um bocadinho por aí. Eu confesso que quando estive a preparar esta conversa, fiz alguma pesquisa e descobri lá uma frase do Luís Castro que me ficou agora na memória, e lembrei-me agora, onde ele diz que um treinador de formação, para além de ensinar a jogar futebol, tem a obrigação de ajudar a crescer os atletas a crescer como homens. Concordas com essa afirmação? Sim, sem dúvida. Falando um bocadinho num contexto, ou seja, há um bocadinho 2 tipos de formação. Eu distingo um bocadinho 2 tipos de formação. Ou melhor, 2 tipos de idade de formação. Há uma idade claramente de base e há uma idade claramente de adolescência, que entra um bocadinho mais o formato de competição. A frase do Luís Castro, na minha opinião, está 100% certa. E porquê? O jovem atleta, isto é um bocadinho como na escola, e o jovem atleta é um atleta que no seu dia-a-dia enfrenta vários problemas que estão ligados à juventude, à inexperiência que tem, e por outro lado é um atleta que vê no futebol muitas vezes, há uns que têm uma ambição claramente de jogar futebol, outros veem no futebol uma página, um momentos para se distrair, para se divertirem. Isto o quê? Não há futebol, não há dinâmica de futebol, não há crescimento no futebol sem primeiro haver um crescimento enquanto homens. O saber perder, o saber ganhar, o saber estar no treino, o saber estar em equipa, que é uma das coisas mais importantes do futebol, o saber estar no dia-a-dia, saber lidar com várias coisas que nos aparecem, isto vai muito além do futebol. Nós treinadores de formação, nós treinadores mais de formação, podemos pensar muito numa parte tática, numa parte técnica, numa parte objetiva de vitória, de derrota, de competição, mas sem olharmos para o crescimento individual de cada um, enquanto homens primeiro,
Não deixarmos nenhum jogador cair por problemas pessoais, por problemas que vêm de outros âmbitos sem ser no futebol. Porque o futebol é como eu digo, o futebol é um... Eu já apanhei muitos atletas em que veem no futebol mesmo um escape aos problemas que têm, veem no futebol muitas vezes a alegria de toda a semana, acontece muitas vezes, a alegria, eles vêm para o futebol e para eles é a melhor coisa que lhes pode acontecer. Estão nesta altura da pandemia, se calhar foi uma altura super difícil para eles, como foi para todos, mas está tanto tempo sem contacto com o futebol, tanto tempo sem estar com os colegas, sem poderem desfrutar da atividade esportiva, e lá está. Nós não conseguimos fazer um bom jogador se não conseguimos que ele cresça enquanto pessoa e crescer enquanto homem. Há aquela frase muito dita no futebol: primeiro os homens, depois os atletas, e 100% de acordo. Para além das camadas jovens, e já falámos, tu tiveste uma passagem pelo futsal feminino, a nível consciência, quais são as diferenças entre treinar os miúdos e treinar aquelas raparigas que no fundo já eram mulheres, não é? A maioria delas. É muito diferente. De todo, na altura foi um bocadinho inesperado, mas foi um projeto que ainda hoje me dá muito gozo falar dele, porque além de nós ter cumprido os objetivos e quando entrei para o Lamelas, na altura, futsal Concelhio, o objetivo foi claramente, tive lá 1 ano e meio, aquele meio ano era prepararmos e acabarmos bem o campeonato e no ano a seguir ser campeões. Cumprimos o objetivo. Olhamos, apesar de ser um projeto amador, que o é, foi um projeto que nos deu um gozo imenso de trabalhar nele. A diferença é, primeiro temos que distinguir duas coisas. Uma é a formação, onde eu estou muito mais inserido, onde me sinto completamente à vontade. A outra é sair da minha zona de conforto, que neste momento é uma zona de conforto porque ainda não experimentei mais nada, mas é sair da minha zona de conforto e estar num patamar sénior, num patamar onde a exigência, onde se quer resultados, onde se quer competição, onde apesar de ser amador, não se olha tanto jogamos bem e correu bem, mas jogamos mal e ganhamos, ok, também é importante. E depois temos de distinguir também ser homens e ser mulheres. É diferente. É um desafio onde posso-vos dizer que se calhar estou cá há pouco tempo, ou seja, no futebol, são 8 anos, à beira de muita gente é muito pouco tempo, mas se calhar foi nesse ano e meio que cresci muito enquanto treinador. Ter que lidar com problemas do dia-a-dia que nunca me apareceram e até hoje, a não ser no projeto Lamelas, me apareceu com tantas dificuldades, com feitios de uma formas diferentes. Estar a lidar com um plantel feminino não tem nada a ver com lidar com um plantel masculino. Não estou a dizer que é melhor nem é pior, é diferente e temos visto felizmente o futebol feminino a crescer de dia para dia e cada vez mais equipas, mais jogadoras, mais atletas. É sabermos, se calhar muitas vezes tive que me aprender. Eu sou um treinador, quem me conhece, que gosta de dar umas brincadeiras durante o treino, muitas vezes, por vezes de um bocadinho mais de confiança, porque eu sinto que o jogador precisa um bocadinho mais de confiança em termos pessoal. Na parte feminina, às vezes temos que cortar um bocadinho nesse aspecto. A ligação do balneário masculino completamente com o feminino é muito diferente, mas às vezes os homens expressam-se de uma maneira que já passou, as mulheres nem tanto, é mais complicado. Contudo, é que eu digo, uma experiência que valeu a pena, que voltaria a tomá-la, na altura, 1 ano e meio. Correu bem que fomos campeões, correu bem que ganhamos a Supertaça na altura, no último ano. O nosso último jogo foi logo uma Supertaça que nós ganhamos. Desafiamos para isso, correu bem e também tinha um staff, se calhar de todos os clubes onde eu passei, o clube onde eu tinha claramente um staff, onde tinha 2 diretores, 2 treinadores adjuntos, pessoas sempre disponíveis a ajudar, muita gente a ver o Lamelas, era uma clara falange de apoio muito grande e jogos lá está, apesar de ser feminino, apesar de ser futsal, apesar de ser sábados à noite, às vezes muito complicado as pessoas poderem ver, nós tínhamos sempre muita gente a ver-nos e foi sem dúvida um projeto que valeu a pena. Falaste nos títulos que conquistaste no Lamelas. Quantos títulos já conquistaste nestes 8 anos? Assim... Ou ajudaste a conquistar, neste caso? Sim. No Lamelas conquistei os 2. Depois podemos olhar no Monte Corda, ganhamos também a Supertaça Concelhia. Depois ganhamos, estava aqui a pensar por etapas, ganhamos vários torneios no Alfenense, no Sporting de Alfena.
em escalões de benjamins e penso que foi só. Sim, foi só. Tens passagens pelas escolinhas do Sporting, como já Sim. falaste, e também mais recentemente pelas do Benfica. Sim. As condições são outras das condições de trabalho? São- Ou deixam a desejar também? Porque às vezes fala-se nos grandes clubes, mas estas escolas estão descentralizadas, Sim, não é? sim. É assim, as condições de trabalho, eu não me posso queixar de nenhumas condições de trabalho onde tive. Toda a gente, em todos os clubes onde eu estive, deu-me sempre o melhor que podia, não tenho dúvidas disso. Se calhar, e também olhando um bocadinho para patamares, eu estive na escola do Sporting de Alfena, que na altura era o polo norte das escolas todas aqui do Sporting, ou seja, onde claramente todos os jogadores que eram recrutados e que não tinham idade ainda para ir para a Academia de Alcochete iam ter a Alfena. Se calhar aqui um bocadinho as condições que lhes davam e que porventura também nos davam a nós treinadores eram um bocadinho diferentes. Por isso é que se calhar muitas vezes, e também o trabalho do Alfenense, claro, mas que o Alfenense e a escola do Sporting de Alfena esteve e está num patamar muito alto no Porto. É claramente uma referência do distrito, é claramente uma referência em termos de trabalho espetacular, só tenho a dizer muito bem de tudo o que fizemos. A escola do Benfica já apanhei numa outra vertente porque estava na fase inicial, eu estive lá no primeiro ano de escola em Santo Tirso. É diferente, tínhamos um campo novo, tínhamos condições espetaculares, tínhamos pessoas que nos ajudavam, uma palavra também para o Arca, que sempre esteve disponível para os diretores do Arca, para ajudar quer a escola do Benfica, quer os treinadores que apesar de pertencerem à escola do Benfica também representavam o Arca, mas apanhamos uma escola numa fase inicial, numa fase onde tivemos muito trabalho, sobretudo em recrutamento dos jogadores, porque por si só, lá está, que a oferta de clubes que nós temos aqui à volta, por si só o nome Escola do Benfica pode não chegar muitas vezes e não chegou muitas vezes para aquilo que nós queríamos. Mas em termos de condições gerais, não estão acima nem estão abaixo, acho que estão ao nível das melhores clubes aqui da zona. Achas que os miúdos já nascem com o dom ou cabe aos treinadores desenvolverem capacidades para que eles sejam craques do futebol? Eu acredito que há quem nasça com o dom e acredito que mesmo esses têm que ser potenciados. Ou seja, nascer com o dom não é tudo. Dá-se muitas vezes este exemplo a nível mundial, a nível do futebol profissional, e eu concordo a 100% com isto. Há o Messi e o Ronaldo. Há um que trabalhou muito, que se calhar com 6 ou 7 ou 8 anos destacava-se, mas não se destacava tanto como o Messi, que era o Ronaldo. Se calhar olhava-se para o Ronaldo e dizia-se que o rapaz até tem jeito e tudo mais, e se calhar por isso é que também foi para o Sporting, mas eu não tenho dúvidas que ao longo dos anos, quem viu o Ronaldo no início e quem viu o Ronaldo no fim, mais neste perto de final de carreira, vê um Ronaldo completamente diferente. O Ronaldo teve que se adaptar às características de cada jogo, de cada treinador, às suas próprias características fisiológicas. Ele era um jogador que aproveitava, se calhar, era um jogador muito mais de drible, muito mais de finta. Quem não se lembra dele no início no Manchester United, aqueles dribles sucessivos, aquelas fintas sucessivas, aquelas trocas de pernas, que agora raramente o vemos fazer. Percebemos que ele tem 35 anos, percebemos que ele tem que se adaptar, e lá está, é fruto de muito trabalho. E nós vemos inúmeras entrevistas de jogadores, colegas dele, que o idolatram e dizem que os treinos começavam às 9, eram 7 da manhã, já estava lá o Cristiano a marcar livros ou a trabalhar no ginásio. É trabalho. E depois, ao outro lado, que não deixa de ser um trabalhador nato, que é o Messi, as características dele desde o primeiro dia até o último mantêm-se exatamente quase a mesma, claro com melhorias, mas exatamente da mesma forma, mas tem que trabalhar na mesma muito, e é muita coisa que potenciou, e é um jogador muito mais completo hoje do que o é, e nasceu, e não tenho dúvidas que ele nasceu também com o dom do futebol, é qualquer coisa, e é um bocadinho na formação. Há jogadores que vêm com um talento nato, e aos 7 ou 8 anos são jogadores que já vemos hoje todos os dias, que já jogam facilmente, e vemos aqueles jogadores já que vêm com 7 e 8 anos com muito mais dificuldades, mas há uma coisa que quer uns, quer outros, que é mais importante, que é a vontade que põem nas coisas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um que não chegou lá, que é o Fábio Penha. Exatamente. Um dos maus exemplos. Não é? Sim, há os Fábios Painhos da vida, há muitos, infelizmente há muitos. Se calhar o caso mais forte é o Fábio Paim. Tinha um talento, eu não tive a felicidade de o ver, só de o ouvir falar praticamente, porque depois os anos que muitas passagens, e agora sei que foi para uma terceira liga qualquer,
há os Fábios Pains, depois há aqueles jogadores, estava agora a tentar ver se me lembrava de um, mas que nunca tiveram se calhar muito, agora falando assim, por exemplo, num Paulinho Santos, assim, só para dar um exemplo de que a qualidade não é se calhar a qualidade de bola nos pés, se calhar não é a qualidade que toda a gente gosta de ver, mas é um jogador que em termos de vontade, em termos de intensidade, em termos de entrega, compensa tudo isso. Lá está, é preciso as duas coisas, é preciso quem nasce escudão tem um bocadinho mais de vantagem, mas se não trabalhar, não chega lá. Exatamente. Qual é o teu modelo de treinador de eleição? Se tivesses que escolher um treinador destes mais conhecidos, um Jorge Jesus, um José Mourinho, qual é aquele treinador que te chama a atenção? Todos um bocadinho me chamam a atenção, eu vou explicar porquê. Eu tenho uma das pessoas que mais me inspirou, e ele se calhar não sabe disso, se calhar agora a ver a entrevista vai saber, mas que mais me inspirou a tirar o curso de treinador foi o Mr. Edgar Ferreira. Sem nunca ter falado muito com ele, eu lembro quando ele chegou ao Monte Córdoba, a forma como ele... Porque o Monte Córdoba teria, não sei, nem me recordo quem era o treinador antes dele, mas sei que... Marco Lopes. Exatamente, Marcos Lobo não consegui. Não está falando do Distrital, mas ele foi o primeiro, o Mr. Edgar. A forma como eu acompanhava os treinos do Mr. Marcos Lobo e depois entrou o Mr. Edgar Ferreira com uma forma completamente diferente de trabalhar, muito mais profissional. Não estou a dizer que o Marcos Lobo não era profissional, mas uma forma diferente, uma forma de quem já tem alguns anos de futebol distrital. E a mim, olhando para aquela parte e olhando para algumas coisas que ele implementou, a forma como eu via que ao fim de semana o que ele trabalhava nos treinos saía nos jogos, foi claramente uma das minhas inspirações para começar a treinar. Perceber que realmente o futebol não era só aquilo e que conseguíamos também com mais informação, com mais objetivos. Entretanto, assim, todos, como eu costumo dizer, tiramos um bocadinho cada um. Eu gosto da garra do Simeone, eu gosto da forma da verticalidade do Klopp, gosto da forma como a equipa do Guardiola consegue jogar e consegue dominar no espaço. Gosto de Jorge Jesus, gosto do Ruben Amorim, gosto do Sérgio Conceição, ou seja, eu não tenho um modelo de treinador. Eu tenho, por exemplo, é indiscutível para mim que as equipas do Simeone jogam à imagem dele. E para isso, para mim, ou seja, o trabalho do treinador é que a equipa joga à imagem que ele gosta. Podemos discutir a estética, se gostamos mais que a equipa faça 40 passos antes de marcar um golo, se conseguimos marcar um golo logo em cada 2 toques, conseguimos marcar logo um golo. Não podemos discutir as ideias de cada um e o que é que o objetivo é o golo e ganhar. Eles conseguindo isso, eu tento tirar um bocadinho olhando, às vezes concordo, outras vezes não discordo, mas há uma coisa que todos eles me fazem, é olhar para eles e pensar, será que é o caminho certo? Será que não é? E tento tirar um bocadinho cada um. Eu falo muitas vezes dos treinadores das distritais, vejo muitos jogos das distritais, mesmo treinadores colegas meus que tive adjuntos, quando eu fui adjunto, tirei muito deles, ideias deles, se a minha ideia é igual a algum deles, não é, mas tem muita coisa deles, tem. Tiro o que eu acho que é melhor, o que eu acho que é menos bem e tento formar a minha ideia. Lembrei-me agora de um treinador, já que falaste no Edgar, lembrei-me agora de um treinador, não sei se, acho que o apanhaste também no teu percurso, o São Pinheiro da Rins. Estamos a falar de um bairro, o bairro da Rins, que era um bairro problemático, Sim. a todos os níveis, e que o futebol ajudou a mudar, e o São Pinheiro tem alguma responsabilidade nisso. Achas que é preciso, nesse tipo de bairros, nesses bairros mais problemáticos, implementar o desporto, seja o futebol, seja o que for, para que mude mentalidades? Exatamente. Agora, voltando a falar, a frase do Luís Castro faz todo sentido. Mais uma vez, o bairro, eu quando apanhei o bairro de Rins, ou quando treinei o Rins, já era numa forma, já estava ou seja, já não era tão um bairro problemático, já tinha passado essa fase, mas esta ideia, com um bocadinho o Luís Castro, nós falamos há bocadinho, faz todo o sentido. Primeiro os homens, depois os atletas. E em Rins, sempre me disseram uma coisa, e eu aprendi muito lá em Rins, estava no meu ano de estágio, mas aprendi muito, que é move-te por valores. Não te movas só por vitórias, move-te por valores. E esses valores de Rins ainda, toda a gente tem possibilidade de jogar no Rins. Toda a gente tinha a possibilidade de experimentar treinos, toda a gente tinha a possibilidade de fazer as coisas. Uma equipa que pagava zero, acho que ainda paga, zero mensalidade. Acho que deve ser quase único, desde os pequeninos, desde os petizes até aos júniores, zero mensalidade. Acho que aqui à volta, sinceramente, tirando os grandes clubes portugueses que têm capacidade, acho que mais nenhum faz isso. Ou seja, toda a gente, seja o pior, o jogador com menos jeito para o futebol, mas toda a gente tinha essa possibilidade. E o bairro, lá está. Eu treinava lá 2 vezes por semana e outra vez era em Rebordões, acho que era em Rebordões, e via-se lá que realmente aquilo... eu nunca achei que o bairro fosse um bairro problemático. As histórias que eu ouvi falar, e eu não sou das Aves, mas as histórias que eu ouvia falar muitas vezes, é que aquilo já foi um bairro problemático.
que aquilo já foi um bairro onde havia muita confusão, onde as pessoas tinham medo de lá entrar. Estive lá um ano, não tive qualquer hoje tipo de... vemos lá pessoas de todas as classes sociais a deixar os meninos para jogar futebol. Sim, exatamente. É um verdadeiro exemplo do modo de valores, não tenho dúvida. E os esquemas táticos? Hoje em dia fala-se muito nos esquemas táticos, nas transições e tudo isso que só vocês treinadores sabem o que é. Muita gente comenta, mas... ou seja, todos nós temos um treinador dentro de nós, mas sim, exatamente. os esquemas táticos passam muitas vezes ao lado do adepto comum, mas são muito importantes nos dias de hoje, as bolas paradas. Tudo isso é trabalhado durante a semana, como falaste há pouco. Mas qual é o teu esquema preferido? O teu modelo de jogo? Costuma-se dizer, aqui na gíria do futebol, e agora cada vez mais, que há 5 momentos no jogo. A parte quando nós temos bola e estamos em ataque posicional, que é a organização ofensiva. Quando nós não temos bola, o adversário tem, nós estamos em organização defensiva. Quando recuperamos a bola, no momento em que recuperamos a bola, podemos iniciar uma transição ofensiva, e no momento em que perdemos, temos uma transição defensiva. E depois há o chamado quinto momento, que foi o Jorge Jesus, que ele se lembrou de chamar assim em Portugal, e faz todo o sentido, que é o momento das bolas paradas, e cada vez mais tem importância. Todos os momentos têm que ser trabalhados. Eu sou daqueles que diz que o futebol o melhor do futebol é a imprevisibilidade, sem dúvida, é o futebol imprevisível, mas cada vez mais, por isso é cada vez mais a observação de adversários, cada vez mais se estuda tudo ao pormenor, cada vez mais, sobretudo enquanto mais profissional é, o mínimo detalhe pode fazer a diferença. E eu concordo a 100%. Dentro da imprevisibilidade do futebol, quanto mais nós conhecer o adversário, quanto mais nós conhecer a nossa equipa, melhor. Quanto a esquemas táticos, durante a minha carreira de treinador, aquela que eu utilizei mais, um bocadinho diferentes dinâmicas, mas a que eu utilizei mais foi o 4-3-3. Se calhar a tática que, por exemplo, eu vou chegar agora ao ousado, em breve vou começar a nova temporada. Tenho um esquema alternativo, não é só o 4-3-3, mas tenho um esquema alternativo. Mas imaginemos que o meu esquema alternativo era um 3-5-2. Estou a dar este exemplo, não é? Mas imaginemos que era um 3-5-2. Chegarmos a um balneário, seja de juvenis, seja de júniores, seja de séniores, se calhar séniores têm menos receptivos. E no primeiro treino, malta, vamos jogar em 3-5-2. Temos um mês para parar o campeonato, vamos jogar em 3-5-2. Oh, mister, mas eu nunca joguei. Ok, nunca jogaste. E fazê-los durante um mês acreditarem-nos que aquela ideia está certa. Aqueles jogadores, porque é uma coisa muito importante no qualquer esquema tático, qualquer ideia, que é o jogador tem que acreditar naquilo que está a fazer. E a tática mais comum é o 4-3-3, o 4-4-2, chegarmos e queremos implementar às vezes uma tática completamente diferente, por muito que as dinâmicas, às vezes o 4-3-3 depende da dinâmica, há 4-3-3 de várias formas, mas olharmos um bocadinho para uma tática e querer implementá-la em jogadores, sobretudo, lá está, se calhar mais séniores, júniores, juvenis, que vêm de muitos anos de futebol, e nunca jogamos assim, e vem este treinador tentar implementar assim. Ou és um treinador muito consagrado, ou és um Jorge Jesus que chega ao Sporting, e o Sporting sempre jogou em 4-3-3 e ok, vamos jogar em 4-4-2 e tem provas dadas do sucesso, ou então é difícil de implementar. E lá está, a ideia não é implementada de um momento para o outro, o esquema tático não é implementado de um momento para o outro, podemos ir lentamente dentro daquilo que é o modelo do 4-3-3, por exemplo, e adaptando para a nossa ideia, que poderá ser provavelmente um 4-2-3-1, com calma. Mas neste momento eu diria que se calhar a tática mais racional será o 4-3-3, contudo, já vi equipas a ganharem no 3-4-3, já vi equipas a ganhar no 4-4-2, depende um bocadinho sempre da dinâmica, dos jogadores que temos e daquilo como o treinador consegue trabalhar dentro da sua área. Nesta fase de paragem, de pandemia, eu acho que tu aproveitaste para fazer mais algumas formações. Neste momento estás com o segundo nível, só ver, não é? Falta-me só a parte 6, concluí agora toda a parte burocrática. É uma coisa que tem causado muita polémica em Portugal, é os níveis de treinadores. Primeiro, pelos anos que leva até atingir o topo, e depois pela aposta de muitos dirigentes desportivos em treinadores sem as tão faladas habilitações. Sim. Já para não falar, por exemplo, temos agora mais recentemente o caso do Silas e o último Ruben Amorim, que até, para não falar em números, foi por números pornográficos a contratação dele. Tu concordas que é preciso formação, mas achas que está certo assim ou que devia ser menos tempo?
É assim, Também para facilitar, porque primeiro que um treinador chega ao topo são aí 10 anos, não é? sim, porque o treinador tem que dar, neste momento, e o que está, e eu apanhei, acabei de tirar o segundo nível, demorei um ano e meio, 2 anos, tendo em conta porque é Ou seja, estás equivalente ao Ruben Amorim. Sim, me falta só a parte dos estágios, mas a seguir fico equivalente ao Ruben Amorim. Porque até ao nível 2 são precisos 5 anos. Ou seja, é 2 anos de curso nível 1, 1 ano que tens de ter para treinar, ou seja, porque eles entre o nível 1 e o nível 2 obrigam-te a estar uma época desportiva a treinar, e depois tiras o nível 2, mais 1 ano de formação geral e específica, mais 1 ano de estágio, 5 anos. E depois vem a parte do nível 3 e nível 4, que já é em regimes de internato, e é só tirado na cidade do futebol. Ou seja, enquanto os cursos nível 1 e nível 2, as associações de futebol tiram, aqui a Associação do Porto, a Associação de Braga, eu tirei em Braga, o nível 3 e o nível 4 abrem 1 ou 2 cursos por ano. E em Rio Maior, normalmente. Exatamente, em Rio Maior, agora acho que é na cidade do futebol, mas não tenho a certeza. Sim, não seria em Rio Maior. Pronto, e lá está, é muito complicado. Até o nível 2 acho que facilmente se consegue tirar, o nível 3 é muito complicado, não só pelos valores pornográficos que custa um curso de treinador, a despesa que custa um curso de treinador. Lá está, é uma aposta em nós. É muito tempo, é muitas vezes. Eu não digo que não se aprende nos cursos de treinador, mas aprende-se muito pouco. Aprende-se muito pouco nos cursos de treinadores. Eu tirei o curso, não tenho problema nenhum em dizer, tirei porque gosto do futebol, porque tenho ambição no futebol, porque quero crescer e saber cada vez mais no futebol. Esta fase de pandemia, infelizmente, veio-me retirar, ou seja, eu ia para a melhor parte do curso, que era as aulas práticas, a nossa troca de experiências. Acabou por ser tudo feito online, o que nos retirou quase 100% daquilo que nós podíamos tirar. Muito pouco se aprendeu, ninguém tem culpa disso, aconteceu a fase da pandemia que aconteceu. O tempo, eu acho que é uma questão que eles já estão a rever, pelo que sei, em breve vai entrar os novos modelos. Além disso tudo, ainda temos uma situação que acho que tem que ser revista, que é a situação dos créditos. Um treinador de 5 em 5 anos, e eu espero não estar a dizer nenhum erro, eu como tenho os créditos todos, já me esqueci um bocadinho disso, que é de 5 em 5 anos tem que ter 10 créditos de treinador, ou seja, tem que ter 10 formações acreditadas pelo IPDJ e pela UEFA. Formações essas, ok, que são pagas, e acho que devem ser pagas porque quem quer formação normalmente tem que a pagar, mas ter que durante 5 em 5 anos ter 10 créditos não são 10 horas, acho que são 3 horas, dá direito a um crédito, acho que é assim qualquer coisa. Eu pronto, já tirei, já não tenho esse dado exatamente comigo. Mas, ou seja, obrigam sempre o treinador, e depois, se não tivermos esses créditos, não nos deixam treinar, não nos deixam inscrever. A cédula de treinador caduca. E só poderemos ter depois de termos feitos esses créditos. É muito tempo. Acaba por ser quase uma universidade de futebol. É muito tempo, é muito desgaste, e depois pedem-nos muitas vezes, e agora, por exemplo, eu tirei o nível 2. As aulas eram 3 dias por semana, das 9 à meia-noite, em Braga. Isto foi de outubro a abril, maio, junho, mais ou menos. Supostamente fosse. Um treinador que estivesse a treinar no nível... Eu estava na altura nos iniciados do Ribeirão, os meus treinos acabavam às 8h15, chegar a Braga e não chegar às 9h15, 9h30, ok, dava perfeitamente para conciliar. Mas quem estivesse a treinar num contexto de séniores, em que os treinos são 8, 8h30, ou seja, as pessoas e depois têm 2 treinos por semana só, porque têm que ir para o curso, e depois chuma-se por faltas, e depois chegar atrasados às vezes complica-nos um bocadinho a vida. Ou seja, eles querem que a pessoa tire os cursos, mas temos que deixar de treinar para isso. Ou seja, nós temos todos a nossa vida profissional do nível 1, nível 2, e depois chega-se à parte de tirar o curso. Temos que deixar de treinar, não faz sentido não tentar arranjar uma alternativa diferente. É uma questão que deixo. Atenção, isto não é uma crítica, é apenas uma sugestão de cada vez tentarmos melhorar mais, porque acho que há muitas pessoas que querem tirar os cursos, mas continuam sem poder. E volto a falar também de uma coisa importante: os valores que se praticam nos cursos é muito elevado para os cursos que é. Eu estou-me a recordar de alguém que, acho que era uma mulher, não sei se era de futsal, da seleção, que disse uma vez que pagava para treinar. Jogadora ou treinadora? Treinadora. Porque pagou o curso e o dinheiro depois que ganhava na seleção não chegava para as deslocações dela. Por isso, é um bocadinho assim, vocês acabam por pagar para treinar. Sim, sem dúvida. Estamos na nossa terra, em Monte Córdoba. Aqui há uns tempos falaste-me de um projeto de uma escolinha de futebol que iria funcionar ali no campo do Mário,
no Café Moinho. Sim. Como é que está esse? Depois veio a pandemia, não falámos mais sobre isso. Como é que está essa situação? A ideia inicial foi na altura quando se pôde regressar aos treinos individuais. No mês de junho e julho estivemos ativos em treinos individuais com vários atletas em que mostraram interesse em treinar e não perder a forma física, tentando seguir sempre as normas da DGS com distanciamentos. Ou seja, no fundo, depois de estarmos março, abril e maio parados, junho e julho foi um mês de reativação. Mesmo para mim, eu senti essa necessidade para não estar parado, para não estarmos desligados de tudo. Isso foi o que nós fizemos em junho e julho. Agora estamos parados e em setembro vamos ver como é que não está nada definido. Quanto à escola de futebol, ainda não está o projeto feito, neste momento ainda estamos a ver um bocadinho como é que isto vai regressar, porque isto neste momento ainda está muito numa fase vai não vai. Há quem fale que isto não vai haver futebol, há quem fale que vai haver, há quem fale que os projetos de base, escolas de futebol, até aos 10 anos nem sequer é bom treinar, ou seja, até haver uma conclusão final que todos estamos à espera, todos estamos a aguardar, não temos nada nem anunciado nem previsto. Depois se nós tivermos um feedback e dependendo dele qual for, poderemos avançar ou deixar estar na prateleira. Aqui, pronto, já que falámos de Monte Córdoba, a equipa de cá, o Monte Córdoba Futebol Clube, lançou-se agora em um projeto arrojado de colocar um relevado sintético. Também houveram aqui 2 jovens que conseguiram também um espaço desportivo. Sim. Através do orçamento participativo. Como é que tu vês esta aposta do Monte Córdoba, nomeadamente, em que tentar melhorar as condições que têm, uma vez que eles têm muita formação? Achas que é importante aqui para a freguesia? Antes de mais, dar os parabéns ao Rafael e ao Luís Paulo, publicamente, por terem ganho um projeto. Foi claramente uma aposta ganha o projeto que apresentaram, assim como a Catarina, também, apesar de ter ficado em terceiro lugar, penso também eu. Era um projeto também era um projeto interessante. Podiam ter ganho os 2 projetos de Monte Córdoba, mas pronto, ganhamos um e felizmente saiu para nós. Em relação às infraestruturas aqui em Monte Córdoba, felizmente, e é aos anos que nós reivindicamos, Monte Cordovenses reivindicamos isso, as várias direções têm tentado isso. É claramente uma mais-valia em todos os aspectos. Eu, agora falando só um bocadinho aqui no Concelho de Famalicão, que é onde eu estou a treinar, já é o 3º ano que vou treinar em Famalicão, nós temos lá 14, 15 clubes, agora assim não sei de cor, e todos eles, tínhamos 2 ou 3 que tinham pelados, que agora vão deixar de ter. O grupo recreativo Abidos de Lagoa vai passar a ter um sintético, o Brufense, que era um dos clubes que tinha pelado, vai ter uma relva natural, e o Delães, que era um dos poucos pelados que eu joguei, vai também ter sintético. Ou seja, todos os clubes praticamente do Concelho que têm camadas jovens têm um sintético para treinar. E aqui em Monte Córdoba, felizmente, parece que vai ser uma realidade finalmente, depois de tantos anos. É claramente uma mais-valia. Eu não sou daqueles que acham que jogar no pelado é mau, mas sou daqueles que acham claramente que jogar no sintético só é muito melhor do que jogar no pelado. Ou seja, no pelado aprende-se muitas coisas, mas no jogar num sintético, jogar numas condições diferentes, porque já não se joga futebol no pelado. O pelado passou, agora claramente temos um sintético e faz falta a Monte Córdoba uma moldura humana em termos de habitantes, uma das maiores freguesias de Santo Tirso, se calhar aqui, tirando as gestões de freguesias, estará claramente no topo. Estamos longe, nós aqui em Monte Córdoba estamos um bocadinho longe das cidades. E temos muitos miúdos. Estamos longe das cidades e dos grandes centros das cidades, e estamos claramente aqui com um projeto que, se for bem pensado, se houver podemos claramente crescer o clube, não só enquanto séniores, e eu digo isto mesmo, não só enquanto séniores, mas também sobretudo em base de formação. Porque eu acho que o sintético, quando se mete um sintético, quando se investe, quando eu sei que a Câmara e a Junta vão ter com a ajuda do clube, vão investir um valor que será abultado certamente financeiramente, é uma aposta. Não me acredito e que algum deles pense que seja só para os séniores. Tem que ser com a base clara, primeiro, de dotar a freguesia de outras condições desportivas, que faz falta à nossa freguesia, e depois, para podermos crescer enquanto camadas jovens, para que os miúdos não joguem futsal no pelado, que é um... Sim, apanhaste isso. Que era o que eu apanhei isso, sei que até este ano isso acontecia, estavam a treinar, não sei se as pessoas às vezes têm noção quando se queixam de algumas coisas, o Monte Córdoba treinava futsal na lama, que era quando chovia. E com bons resultados. E com excelentes resultados, prova que há bons treinadores,
boa estrutura e muito bons atletas aqui em Monte Córdoba. Agora que eu sei que foram vários para os juvenis do Tirsense, sinal, tenho falado aí com alguns, sei que foram 3, 4 jogadores pelo menos que foram para os juvenis do Tirsense, de uma equipa de juvenis de Monte Córdoba, que vão para o Tirsense, que eu sei que é como projeto de subir divisão, sinal que há qualidade. Se não houvesse essa qualidade aqui em Monte Córdoba, eles não iriam para o Tirsense. Acabou, não vão competir pelo menos federado, pelo menos pelo que sei, o Monte Córdoba. O Tirsense veio recrutá-los, é sinal que há qualidade. Na reta final das nossas conversas, perguntamos sempre aos nossos convidados, dentro das nossas limitações, o que é que acham do trabalho que nós temos vindo a desenvolver, não só a nível desportivo, mas a nível de informação, aqui na região e na freguesia. Assim, a nível desportivo, há duas páginas, e agora também fazendo menção a outra, que é a Liga Amadora. A Liga Amadora TV, que tem feito um trabalho fantástico em Paços de Ferreira. Claramente os clubes também precisavam, e uma palavra para eles. Ao Jornal Cordobense, fantástico o trabalho que tem desenvolvido no Concelho, muito bom mesmo. Tem dado voz ao Concelho, é claramente a página onde as pessoas querem saber alguma coisa do nosso futebol concelhio, é no Jornal Cordobense. Infelizmente não temos uma página atualizada, não temos, do futebol concelho, que tem crescido muito, que tem grandes atletas, tem muito bons treinadores, que tem muito bons clubes. Agora muita coisa mudou. Em termos também de notícias, em termos de toda a cobertura política, toda a cobertura de eventos, sobretudo em Monte Córdoba, em Santo Isto, aqui na região, tem sido um trabalho excepcional. Nós temos falado um bocadinho, e também sei que nem sempre é fácil estar em todo lado, nem sempre é fácil, tendo em conta que se calhar muita gente quer que a comunicação social venha para dar destaque, mas não é fácil estar em todo lado. Sei que os recursos humanos também não serão muitos, claro. Mas pronto, é um trabalho excepcional, é um trabalho. O número de interações tem mostrado isso, e parabéns pelo trabalho, parabéns por esse desenvolvimento que só engrandece Monte Córdoba, engrandece o jornal e engrandece a ti. Para terminar, convido-te a deixar uma mensagem aos teus novos atletas, que assim pode ser que eles venham lá também à nossa página. Exatamente. Começarmos a seguir. Tu vais começar em Lousado, não é? Exatamente. Agora em setembro ou tudo. E também terás começado de uma forma diferente, porque eles estão parados há muito tempo. Sim. Convido-te a deixar uma mensagem para eles. Exatamente. E para todos aqueles que vão ver. Deixa-me só aqui dizer uma coisa. Aproveitar, agora estamos a falar do Lousado, que acho que faz falta dizer isto. O Lousado foi, há 15 dias, 3 semanas, certificado com 3 estrelas no processo de certificação da comunidade formadora da Federação Portuguesa de Futebol. Fruto de um excelente trabalho, não meu, porque eu estou lá há muito pouco tempo, mas de uma gente que gosta verdadeiramente do clube, uma coisa que se move lá no Lousado. A gente gosta verdadeiramente do clube, a gente que quer o clube crescer, a gente quer ver o clube tem crescido nos últimos. Agora o nosso coordenador é que sabe, mas nos últimos 6 ou 7 anos, ou 8 ou 9 subidas de divisão em vários escalões, é sinal de muito trabalho. Aos novos atletas, aos meus novos atletas, já tivemos a oportunidade de conhecer nos treinos individuais que fizemos em julho. Estamos à espera de saber quando é que podemos começar a 100%. Estamos ali porque não há datas oficiais ainda da Associação de Futebol Braga, nem da Federação por causa dos campeonatos nacionais. Ainda estamos um bocadinho em stand-by. O que eu vos convido é vocês, atletas, neste caso virando para vocês, é que vejam o Jornal de Cordobense, sigam as notícias do Jornal de Cordobense. Quanto a nós, vamos ter muito trabalho esta época. Sabemos que estamos muito parados há muito tempo, mas também sabemos que a nossa vontade vai ser ao limite. Vamos crescer, vamos melhorar e vamos tentar fazer uma nossa divisão de honra no nosso melhor patamar possível, e cada um de vocês crescer individualmente, crescer coletivamente, para nós podermos atingir os objetivos que nos vamos propor, e vamos ter muito tempo para trabalhar. Esperemos é que esta pandemia nos deixe começar a tempo, começar brevemente. Estamos todos com uma fome de bola muito grande, e que nos deixe acabar, porque lá está, nós vamos começar, muito provavelmente vamos começar, não sabemos quando, e não sabemos se vamos acabar. Nem sabemos em que molde se vai realizar o campeonato. Portanto, que nos deixem trabalhar, a nós, a todos, e saúde a todos. Da nossa parte, agradeço. Obrigado, Bill. Continua com muito sucesso na tua carreira. Obrigado.